O Brasil vive um momento de muita perplexidade, de muita preocupação por parte de todos nós brasileiros. Somos aqueles que moramos aqui e temos uma preocupação com o nosso futuro. Hoje o Brasil tem 14 estados em estado de insolvência ou pré-insolvência. Nós temos um estado como o Rio de Janeiro, que é uma referência para todos nós, o estado do Brasil mais conhecido no mundo, né? Copacabana é a praia mais conhecida do mundo no Brasil, e que não está conseguindo pagar seus aposentados. A folha de servidores está sendo fatiada. E é porque o governo já aportou 3 bilhões para lá, agora, do impeachment para cá, para garantir pelo menos o mínimo do pagamento da folha de pagamento. E o mínimo de governabilidade, não é? E isso gera uma insolvência social e uma perca total de credibilidade. O país é um país de muitas oportunidades, é um país riquíssimo, um país que sozinho tem condições de alimentar o mundo, um país do tamanho de um continente, agora precisa de credibilidade. Qual foi o grande problema do governo da presidenta Dilma? A perca da credibilidade, a perca da confiança. Por quê? Porque você não cumpria os compromissos de Estado. Os contratos não eram cumpridos. Então o governo contratava mais do que o que podia pagar e levou à insolvência diversas empresas. E gerou um desemprego nunca visto na nossa história. São quase 12 milhões de desempregados hoje, que podem chegar a 14 milhões se não for tomadas as medidas agora. E como numa família, quando se gasta mais do que o que se ganha, você estoura o cartão de crédito, você para de comprar a prazo fiado porque não tem mais crédito na praça, o nome vai para o SPC e você também não consegue mais financiamento. Assim também é o país. O país hoje não tem mais crédito. O país hoje não tem mais investimento. O país hoje não tem mais geração de emprego. E para fazer com que recupere essa imagem, num primeiro momento, se precisa dar um choque de credibilidade. E é isso que a PEC faz. O que é que a PEC 241 faz? Ela limita, ela responsabiliza o gestor público federal que gastar mais do que o que arrecada. Então, o governo vai ficar limitado a gastar aquilo que arrecada. E a referência qual é? A referência é o orçamento do que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação, pelo IPCA, que é o índice do preço ao consumidor. Então, quer dizer, você tem um parâmetro de gastos. Essa história de dizer que não vai ter mais recursos para a educação, não vai ter mais recursos para a saúde, é falácia. Vai ter mais recursos, sim. O piso constitucional, aquilo que a Constituição garante para a saúde e para a educação, será cumprido. Até porque já tem uma legislação com relação a isso. E tanto é que na saúde a gente até, num primeiro momento, conseguiu um aumento maior do que o previsto. Eu quero até destrinchar a saúde e a educação, depois para a coisa ficar com mais profundidade, porque até agora a população parece não ter entendido muito bem essa PEC. O Congresso já entendeu e esses 300 parlamentares que foram jantar na casa com o presidente Michel Temer no domingo, isso já é número suficiente para a aprovação e a comprovação para ele de que no Congresso já está resolvido, que todo mundo compreendeu, as duas casas apoiam? A Câmara e o Congresso Nacional nunca se furtou, nunca saiu do eixo da rua. Quando a rua brasileira demonstra uma expectativa, uma mobilização, uma necessidade, o Congresso sempre correspondeu. Mas na época da pauta-bomba saiu dos trilhos. O impeachment foi feito exatamente porque sabíamos que a presidenta Dilma não tinha condições políticas mais de dar governabilidade ao país. Não tinha mais condição de credibilidade para fazer o país se reencontrar. Foi mais por isso que ela perdeu o mandato e menos pelo que se considera ilegal? Não, aí se teve a questão das ilicitudes, das ilegalidades, que deram a motivação jurídica. Mas a motivação jurídica, ela tem que ser mobilizada conjuntamente com a mobilização da sociedade. Você nunca viu uma queda de alguém do poder sem povo na rua, a não ser quando é golpe. Nesse caso não foi golpe. Nesse caso houve uma reação da sociedade e houve uma parte legal que deu base jurídica ao afastamento. Mas isso em si não é o fim de uma novela, que começa outra. É um país em transição. A mudança de governo sozinha não altera o quadro econômico. O que vai alterar o quadro econômico é uma nova legislação que o país precisa constituir para recuperar a credibilidade e para estimular o investimento. Inclusive credibilidade internacional? Muito credibilidade internacional, muito credibilidade internacional. Os contratos internacionais são os primeiros que são cobrados. E você vê o que aconteceu com a Petrobras, a maior empresa do país, uma das empresas que está sediada em vários lugares do mundo, estando envolvido no maior escândalo de corrupção do Ocidente. Eu não estou falando nem de corrupção no Brasil, não. Do Ocidente, do mundo. A Petrobras
figurou nas manchetes dos jornais, nas páginas policiais. E está aí com vários processos, inclusive nos Estados Unidos e em algumas cortes internacionais. Então, diante de tudo isso, o país precisa recuperar essa credibilidade. E só vai recuperar se tiver firmeza na condução da economia. Eu costumo dizer que o V0, o ponto inicial, é a PEC do controle do gasto. Por quê? Porque é que nem o pai de família que eu falei lá atrás. Ele chega para a filha, para a mulher e diz, olha, esse mês nós vamos diminuir o gasto. Se comprava um vestido todo mês, nós só vamos comprar agora um vestido de 3 em 3 meses. Se fazia uma viagem todo ano, nós vamos passar 2 anos sem viajar para poder pagar as contas. Para não ter que sofrer, inclusive, o dissabor, a humilhação de vir um oficial de justiça aqui em casa, levar um carro, uma moto ou uma geladeira que nós compramos fiado e não pagamos. Então, diante disso, é necessário que o país tenha uma credibilidade buscada exatamente em dizer que vai ter esse controle. Eu acho que o presidente também tem que avançar mais, inclusive conversei isso com ele ontem. Tem muito órgão no governo que foi criado único e exclusivamente para gerar emprego. Por exemplo, o governo da presidenta Dilma criou muitos órgãos que são inclusive concorrentes. Nós temos o IBAMA e temos o ICMBio. Nós temos o IFAM e temos o IBRAM.